segurança do ponto de vista da saúde. Ele deve... Bom, nós interrompemos a nossa entrevista porque a equipe médica do ex-presidente Jair Bolsonaro está se pronunciando neste momento. Vamos ouvir. Passando, bastante ansioso, a ansiedade leva a um quadro recorrente de soluço que atrapalha o sono dele, então ele fica muito incomodado com isso. Nós estamos mantendo a mesma medicação que ele estava, um cuidado especial com a alimentação, mas tem fatores que fogem do nosso controle, que é o sistema nervoso central dele. É uma preocupação nossa, mas eu acredito que vai dar tudo certo. Ele está com alguma medicação, por exemplo, para poder ajudar nessa questão do sistema nervoso? Está bem medicado, inclusive ele já estava, nós mantemos a medicação e ele tem um outro tipo de remédio que é usado em caso de necessidade para as crises dos soluços, que ele pode usar a qualquer hora, já está liberado. Cirúrgica é natural no paciente? No caso dele é exacerbada porque ele já vem com um quadro de um pouco de depressão e ansiedade já previamente, então apenas potencializa pela preocupação pré-operatória, que é natural com qualquer pessoa da idade dele, 70 anos, né? Para ficar claro, essa cirurgia ela vai, pelo menos, ter a intenção de acabar com esses espasmos na barriga, soluços? Qual é o objetivo final? Ok, vamos lá então. Só para contextualizar essa situação, tá? Porque isso também é uma questão recorrente. A cirurgia de abril, o presidente tinha aquela obstrução intestinal, tinha algumas hérnias que deformavam muito o abdômen, e isso foi corrigido. Foram corrigidas essas hérnias, foi colocada uma tela que ocupa toda a parede abdominal anterior dele. Isso causa, além de um aumento da pressão intraabdominal, causa também uma diminuição da elasticidade ou da complacência da parede abdominal, levando a um aumento secundário da pressão intraabdominal. Ok? A isso, surgiram essas crises mais intensas de soluço, que também por si causam um aumento intermitente da pressão intraabdominal. Ele já tinha naquela época o que a gente chama de uma fraqueza da parede abdominal na região inguinal. Tá? Isso é natural, para um paciente de 70 anos é uma coisa muito comum. Esse aumento da pressão intraabdominal resultante da cirurgia e mais as crises de soluço fez com que essa fraqueza se desenvolvesse e se manifestasse clinicamente através de uma hérnia inguinal. Ok? E aí ele se tornou mais sintomático, mais incomodado com isso, e aí a necessidade da cirurgia. Então, a cirurgia das hérnias não vai atuar nas crises de soluço. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, tá bom? A cirurgia da hérnia visa a correção das hérnias. Durante essa internação, nós vamos avaliar ele novamente, avaliar do ponto de vista clínico, e está prevista a realização de um procedimento anestésico, que seria o bloqueio anestésico do nervo frênico, que é uma anestesia do nervo que inerva o diafragma. Ok? Então, depois dessa cirurgia de hérnia, a gente vai reavaliar essa situação e ver se convém fazer esse bloqueio anestésico, que é um procedimento relativamente seguro, mas que não é o padrão para tratamento de soluço. Então a gente precisa ver realmente se isso justifica o benefício, o risco, etc. Isso não é considerado um novo procedimento cirúrgico? Não é um procedimento cirúrgico, é simplesmente um bloqueio anestésico. Tá? Então tem uma cirurgia, que é essa cirurgia que vai ser feita amanhã, e um procedimento anestésico, que seria uma punção, ou a injeção de anestesia próximo ao nervo. Esse procedimento seria feito quando? Realmente... Nós vamos avaliar o momento oportuno e decidir isso durante a internação. Tá, mas não serão feitos simultaneamente. Tá? Provavelmente, se nós levarmos adiante esse procedimento de bloqueio anestésico, vai ser feito possivelmente no início da semana. Mas com a cirurgia de hérnia, só para deixar claro, pode ser que ele sinta menos o soluço? Não, como eu disse, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Tá? Nesse momento o presidente atua? Estava sim. Ele estava. Desenvolveu agora há pouco. Na hora que ele, depois do almoço, ele começou a soluçar novamente, que é o padrão que ele vem tendo pelo menos há mais de 40 dias. Só para entender, em relação às visitas, então
vai ser um filho de cada vez, no caso. Alguém que deve ficar lá o tempo inteiro, mas aí depois deve ter um rodízio ali de horário. Como eu te falei, isso é uma norma do hospital que não compete a nós médicos. Mas esse foi o entendimento que nós tivemos, a orientação do hospital. Mas pode ser checado com o hospital. O senhor pode só explicar um pouquinho como é que vai ser a cirurgia, se ela é de abertura total, enfim, como para a gente entender mais ou menos como que vai ser? Então, a cirurgia dele é uma cirurgia chamada de herniorrafia inguinal bilateral convencional, ok? É um procedimento convencional, é realizado um corte em cada lado da virilha, é identificada essa hérnia é empurrada para dentro. A hérnia é como se fosse uma bexiga que você pega na mão e aperta assim, essa bexiga sai para fora. Então, essa hérnia é empurrada para dentro, é feito um reforço, uma sutura da área fraca e, na sequência, um reforço tecidual com uma tela de um material plástico que é o polipropileno. Tá? Uma outra questão é se essa cirurgia não pode ser feita por via laparoscópica, etc. Não pode, em função das cirurgias anteriores do presidente. Para vocês terem ideia, a cirurgia laparoscópica ou robótica, ela é feita por via transabdominal. Então você precisa introduzir uma ótica e as pinças dentro do abdômen e aí operar a hérnia de dentro para fora. Okay? As aderências que ele tem e as cirurgias prévias impedem isso, sob o risco de que a hora que você passar uma pinça, por lá lesar uma alça intestinal. Então é contraindicado o acesso posterior, que a gente diz. Tá? Por isso a opção pelo acesso anterior. Obrigado, doutores. O senhor pretende soltar boletim logo após a cirurgia amanhã? Sim. Então, nós emitiremos todos os dias boletins, ok? Então esses boletins provavelmente vão ser emitidos no fim do dia, tá? Ou na parte da tarde. Então toda a informação vai ser veiculada, um boletim por dia. Se houver algum evento relevante, alguma coisa fora do comum, a gente emite mais de um boletim. Mas a princípio... Não, a gente vai emitir um boletim, está sendo revisado, deve sair logo mais. Não é nada diferente do que você falou aqui. Não, é o que a gente falou aqui. Já falava sobre essa questão de hérnia, que também acontece para pacientes mais velhos e tal. No caso do ex-presidente tem a questão da facada. Qual que é a relação da facada? Complicou muito a questão do intestino do presidente, mas pessoas com essa idade também têm esse problema, é isso? Então, vamos lá. É comum que as pessoas tenham envelhecimento das fáscias, dos tecidos. Tá? Isso a hérnia que ele tem é uma hérnia comum a partir aí dos pacientes de 60, 70 anos. Tá? Naturalmente, isso foi potencializado pela questão do aumento de pressão intraabdominal decorrente das cirurgias anteriores e das crises de soluço.